Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós estamos na aula 4, cujo tema é Economia Açucareira no Brasil, ok? Vimos na aula passada que Portugal montou um sistema colonial no Brasil, né? No início era para defender o Brasil de invasões externas, mas depois houve também o interesse em metais preciosos, né? Isso faz então com que Portugal, já que a Espanha estava encontrando na América, ali estava enchendo os sacos de ouro e prata, Portugal então também vai montar esse sistema colonial aí com o intuito de iniciar a mineração, ok? O que não acontece de cara, não se encontra ouro e prata no Brasil, né? E além disso, no início a economia da colônia era puramente extrativista, extraía para o Brasil e tudo mais, né? Depois, com o advento das capitanias hereditárias, que foi inclusive uma experiência que não deu certo, mas iniciou ali um plantio mais sistemático da cana-de-açúcar, né? Desde que a colonização passou a ser administrada aqui no Brasil, houve a produção de cana-de-açúcar, mas ela ficou mais sistemática com as capitanias hereditárias, elas não deram certo, mas o plantio de cana-de-açúcar continuou e ele prosperou, né? O açúcar torna-se, então, nesse momento, o ouro da coroa portuguesa no Brasil, certo? Já que o açúcar era um produto caro na Europa, né? E rentável, tinha um comércio rentável, dentro da lógica mercantilista, né? A gente está vendo isso em história geral, dentro da lógica mercantilista, Portugal ter mais um produto para comercializar dentro do território europeu seria bom, né? Então, por conta disso, o açúcar passa a ser muito importante para Portugal e, sem dúvida nenhuma, para a nossa história aqui no Brasil. O açúcar muda a relação colonial que há tanto do Brasil, tanto com Portugal, quanto a sua relação interna, né? Então, com a administração colonial montada, como nós vimos na aula passada, Portugal incumbe os capitães donatários a distribuir sesmarias aos colonos, né? Porque os capitães donatários eram os que recebiam as capitanias hereditárias, né? A questão das sesmarias nós também já vimos, sobretudo no Nordeste, para que pudessem explorá-las economicamente com a cana-de-açúcar, né? Então, vendo que a cana-de-açúcar, ele chegou com a administração colonial e esse açúcar deu, essa cana, esse plantio, essa colheita deram certo aqui, passa então a incentivar as cartas de sesmarias para que cada vez mais colonos, mesmo sem uma terra, que pudessem ter um ofício e plantar e colher essa cana de açúcar. Mas, obviamente, que a cana, ela precisa de muito espaço, ela vai ser produzida muito pelos latifúndios, né, pelos grandes espaços de terra e os grandes fazendeiros, ok? A escolha do açúcar como principal produto se deu, além da experiência portuguesa, como nós já vimos, pela vasta área colonial e pela possibilidade de financiamento por parte de banqueiros e grupos comerciais europeus, sobretudo, os holandeses, ok? Os holandeses, eles tinham interesse em financiar o plantio de cana-de-açúcar. Portugal, como dito, não tinha muito dinheiro para investir no Brasil, né? Com isso, passa-se, então, a pedir empréstimos de banqueiros e grupos comerciais, sobretudo holandeses, né, que desejavam lucrar com a comercialização do produto no continente europeu, né? Então, a Holanda, mesmo indiretamente, ela ganha muito dinheiro com o açúcar colonial brasileiro, né? Porque é ela quem vai financiar o plantio. Portugal não tinha recursos, os banqueiros holandeses tinham, eles vão passar a financiar o plantio da cana-de-açúcar ali mais para a segunda metade, para final do século XVI, né? E então os grandes fazendeiros, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham condições, pegavam esses empréstimos e começavam a produção da cana-de-açúcar, né? A carta de sesmaria não deixou de ser uma prática. Ela continuou sendo aí cedida para outros agricultores, certo? Mas era só uma prática. Os grandes fazendeiros com dinheiro passaram eles mesmos a monopolizar esse plantio de cana-de-açúcar, tá? O plantio nas sesmarias, de pequenos espaços de terra, ficou ali a segundo plano e cada vez mais o latifúndio assume
a produção do açúcar no Brasil com o dinheiro holandês, ok? A Holanda, então, concede empréstimo, obviamente, com juros para lucrar com esse plantio, né? Na faixa litorânea do Nordeste, o cultivo da cana apresentou melhores resultados, especialmente nas capitanias de Pernambuco e Bahia, tá? Favorecidas pela maior proximidade com a metrópole. Apesar da experiência das capitanias hereditárias não ter dado certo, durante o início do período colonial ainda se chamou os antigos espaços de terras de capitanias, tá? Apesar de não terem mais a mesma lógica pensada por Portugal, né? Então, em Pernambuco e na Bahia, assim como São Vicente também, mas o Nordeste tinha um solo, o litoral nordestino, não o interior. O litoral nordestino tinha um solo excelente que os historiadores acreditam que nem os portugueses e os colonos que estavam aqui sabiam da excelência do solo do litoral do Nordeste para o plantio da cana-de-açúcar, né? Então a faixa litorânea nordestina passou toda a ser ocupada por essa monocultura, tá? Por esse plantio de um produto só, da cana-de-açúcar. As capitanias de Pernambuco e Bahia foram mais favorecidas porque era mais perto para se chegar à metrópole, a Lisboa, né? A Portugal. Então os navios saíam e chegavam e vice-versa, e Pernambuco e Bahia, por estarem ali uma maior proximidade, né, com Portugal, passaram a prosperar muito, né, porque era menor a distância, os navios, os comerciantes, eles priorizavam essas capitanias que eram mais próximas, vamos dizer assim, de Portugal, já que as navegações eram algo mais complicado, né, nesse período. A produção açucareira ocorria nas fazendas de engenho, compostas pela plantação de cana, tá, instalações para obter o açúcar e pela residência dos proprietários, chamados de senhores de engenho, e trabalhadores, ok? Então essa era a lógica de uma fazenda colonial de engenho, né? Tinha o espaço imenso para a plantação, claro, as instalações para se obter o açúcar, a moenda, os próprios engenhos, né, que tiravam o suco da cana, as caldeiras, o purgador, enfim, né, toda ali as benfeitorias necessárias para se chegar ao açúcar, né, e também era composto pela residência dos senhores de engenho e de suas famílias, né, e pela residência dos trabalhadores. Lembrando que as fazendas de engenho, a gente vai ver isso depois, eram compostas por trabalhadores livres, mas principalmente por escravos trazidos da África, por pessoas escravizadas. Esses senhores de engenho, como tinham bastante dinheiro, passaram a comprar, tá, escravos, incentivando o tráfico de escravos. Então, portugueses, ingleses e outras nações saíam com pessoas escravizadas da África, aqui para o litoral brasileiro, e vendiam para os senhores de engenho. Lembrando que os escravos africanos eram caros, não era todo proprietário que tinha condição de ter. Então, era somente aqueles grandes latifundiários que passaram a ter como base do trabalho a escravidão africana, pessoas escravizadas da África, ok? Os fazendeiros que não possuíam engenho, existiam fazendeiros mais pobres, mas que também cultivavam. Eram chamados de lavradores de cana, tá? E eles eram divididos em proprietários de terra, que moíam a cana em outro engenho, e arrendatários, obrigados a moer a cana sempre no mesmo engenho, tá? Então nós tínhamos os senhores de engenho, a nata, a elite do latifúndio colonial, tá? E abaixo deles, fazendeiros que não tinham tanto dinheiro para investir, nem em escravos, nem em benfeitorias para o engenho, tá? E eles então, que eram chamados de lavradores de cana. Eles poderiam ser proprietários de terra, tinham a sua terra, e aí alugavam moinhos de outros engenhos, ou arrendatários, pessoas que tinham pequenos espaços de terras, eram fazendeiros, mas muito pequeninos, né? E acabavam ficando dependentes do engenho do grande latifundiário da região, ok? Então essa aí é a divisão, mais ou menos, das posses dos fazendeiros no período açucareiro colonial, ok? Dentro das fazendas de engenho, a gente vai ter a síntese de duas realidades convivendo completamente paralelas, que são representados pela Casa Grande e pela Senzala. Tá? A Casa Grande, né, a primeira Casa Grande, era a residência dos senhores de engenho e de sua família, de construção ampla, certo? Haviam Casa Grandes de 2 andares, sempre com muitos cômodos e sempre muito confortável. Tá? A segunda, a Senzala, era a residência dos escravos, de construção precária, né? Só algumas eram de material,
Tinham várias que eram construídas de bambus, de madeiras, com tetos de palha, tetos de folhas, né, enquanto os tetos da Casa Grande eram de barro. Então a Casa Grande e a senzala representavam exatamente essa desigualdade social profunda que a colônia brasileira e o plantio da cana-de-açúcar começou a estabelecer no Brasil, né? Os brancos, portugueses ou filhos de portugueses, senhores de engenho e habitantes da Casa Grande, e os africanos escravizados, né? Obrigados a trabalhar compulsoriamente, habitando a precária senzala, certo? Então essa síntese aí dessa sociedade colonial a gente pode ver dentro das fazendas, na habitação de cada um dos grupos sociais que a compunham, ok? Aqui eu trouxe uma gravura bem completa, né, do funcionamento de um engenho e de uma fazenda colonial, né? Os engenhos eram latifúndios monocultores, isto é, grandes extensões de terra, um latifúndio, onde se plantava quase exclusivamente cana-de-açúcar, ou seja, monocultor. Isso garantia o máximo de rendimento da produção e abastecia o mercado, né? E aí a gente vai ter aqui, a gente pode ver a Casa Grande, né? Exatamente grande, por isso ela recebia esse nome. E aqui, próximo à Casa Grande, a senzala. Essa gravura foi até... ela foi até bondosa aqui com a senzala. Essa senzala tá bem construidinha, tá bem bonitinha. A maioria das vezes nem era assim, né? A gente vai ter então a capela mostrando o poderio aí da Igreja Católica. Cada senhor feudal tinha que prover a religião aos seus funcionários, aos seus escravos e aos seus familiares, né? E a gente vai ter aqui a questão do, né? A gente tem o canavial, que esse é o trabalho mais pesado, o trabalho de plantio de cana, de corte de cana sol a sol, de carregar ali quilos e quilos de cana nas costas, era feito pelos escravos e não pelos trabalhadores livres da fazenda, né? Aqui as benfeitorias para se produzir o açúcar, a moenda, a cozinha onde se tinha as caldeiras, onde se tinha o purgador, e aqui, né, a gente tinha mais ou menos o trabalho que era feito para cana-de-açúcar. Enfim, não vou aqui ficar lendo e entrando cada um desses, senão a gente não sai disso. Mas fica aí para vocês se detalharem mais sobre o funcionamento de uma fazenda de engenho, ok? Então, vamos continuar falando um pouco da sociedade açucareira, certo? Como compunha, como era construída essa sociedade. A gente tinha lá no topo, como já disse, os senhores de engenho, né? Era o grupo social mais poderoso da colônia, formando uma elite que desfrutava de privilégios, certo? Eram donos de terras e de escravos, representando o poder máximo do engenho, tá? Então, os senhores de engenho era a elite fazendeira, tá? Abaixo dele vinham os lavradores de terra, que faziam parte de uma elite também, mas que não detinham o poder colonial. O poder colonial, o poder de negociação, o poder de compra e venda, o poder político local, certo? O poder social perante os pobres da sua região era dos senhores de engenho, ok? Eles eram ali a elite colonial que desfrutava dos máximos privilégios, tá? Abaixo dele a gente vai ter os trabalhadores livres, certo? O sistema açucareiro brasileiro, ele teve como força motor de trabalho a escravidão africana, ok? Porque os senhores de engenho tinham dinheiro para comprar escravos africanos e eram eles que detinham o poder do açúcar, tá? Mas também haviam trabalhadores livres, nem só de escravos era constituída o trabalho e essa sociedade açucareira, né? Os trabalhadores livres eram especializados, ou seja, eles não faziam os trabalhos super pesados dos escravos nos canaviais, né? E eles se dividiam em feitores, que são os conhecedores da produção da cana. Pode vir na prova também mestre-feitor, tá? É a mesma designação. Que eram eles que coordenavam a produção, né, tanto da cana-de-açúcar, quanto, ou seja, sobre o plantio, sobre melhor época de plantar, sobre melhor época de colher, como tinha que ser transportado, como que tinha que ser ensacado, né? E também, outro trabalhador especializado eram os mestres de açúcar, que eram conhecedores da produção do açúcar, tá? Sabiam temperaturas de fornos, como que tinha que ser moído. A gente viu o exemplo de uma fazenda que tinha ali um rego d'água, um córrego, e aí poderia se moer por conta disso. Mas tinha muitas fazendas no Nordeste que não contavam com rios. Eram moídos por bois, normalmente, que ficavam girando em círculos. Então, todo esse aparato era organizado, era coordenado pelos mestres
de açúcar, tá? Que eram, então, responsáveis aí desde o início da extração do suco da cana até o ensacamento e o transporte para a Europa desse açúcar. Tá? E abaixo deles, como camada social mais fragilizada da sociedade açucareira, eram os escravos, ok? Os escravos eram marcados pela violência, né? E a eles eram reservados trabalhos mais penosos e perigosos, tá? E eles recebiam designações conforme as suas características. Os escravos que não se adaptavam ao trabalho, ao idioma e aos costumes eram chamados de boçais, escravos boçais. Eram aqueles que viviam outro tipo de relação na África, que morriam no trabalho, que não se adaptavam com o idioma, que fixavam seus costumes e não queriam de forma alguma se tornarem católicos, se tornarem dos costumes do homem branco. Eles eram chamados de escravos boçais, certo? Tinham aqueles que eram considerados mais capazes e recebiam o nome de ladinos. Eram aqueles que adaptavam melhor ao trabalho, eram aqueles que aceitavam o idioma, eram aqueles que aceitavam o cotidiano, o dia a dia da fazenda de engenho, né? Ou seja, ele servia mais aos interesses do senhor de engenho. Eles eram chamados de ladinos, certo? Então tinham os escravos que eles designavam como boçais, que eram aqueles que não se adaptavam ao trabalho da lógica açucareira, e tinham aqueles que eles denominavam de ladinos, que eram aqueles que se adaptavam melhor ao trabalho da lógica açucareira, ok? Vamos então, já para a gente chegar ao nosso final, falando mais um pouquinho dessa questão dos escravos africanos. Após os africanos serem capturados e obrigados a saírem do seu continente, debaixo de violência e vivendo uma viagem difícil nos navios negreiros, muitos desses escravos sequer chegavam aqui na América, né? Esses escravos chegavam aos portos brasileiros e eram expostos para a venda, né? Como a produção açucareira e o comércio do açúcar passou a dar cada vez mais certo, os senhores de engenho e até aqueles proprietários menores passaram a lucrar muito, né? Eles precisavam cada vez mais de escravos, e isso cresceu os olhos dos traficantes de escravos. Eram pessoas, sejam portugueses, sejam ingleses, tinham também alguns franceses, né, que iam para a África, capturavam os escravos ou faziam acordos com os governos locais. Os próprios governos africanos capturavam pessoas, escravizavam as pessoas eram levadas como escravos até a América. Eram pessoas escravizadas, né, porque sabia que aqui no Brasil, né, na parte brasileira, da parte da colônia portuguesa da América, esses escravos seriam comercializados e os traficantes receberiam um bom preço por eles, né? E aí, então, esses escravos eram expostos para a venda e eles variavam de preço, eram objetos mesmo, né? Conforme o gênero, a idade e as condições físicas. Um homem jovem indo para a fase adulta, né, ele seria muito mais valioso que um velho, né, um escravo mais velho que já não conseguiria muito a lida com o trabalho, né? Depois de comprados, normalmente esses escravos iam para as fazendas de engenho, tá? A esmagadora maioria ia trabalhar na lida com a cana-de-açúcar e na lida com o açúcar, certo? Dentro ou no plantio pesado ou dentro das caldeiras a não sei quantos graus, tá? Então a maioria deles ia para as fazendas de engenho. Mas tinha alguns que poderiam ir para as minas. Já existia uma certa extração de alguns metais e tudo mais, embora os metais preciosos nessa época fossem incipientes, praticamente não existiam minas, mas alguns deles poderiam ir para a mina, que também poderiam extrair metais menos preciosos, né? E até para as cidades. Existiam escravos que iam para auxiliar as câmaras municipais na limpeza de ruas, acender e apagar lamparinas nas calçadas. Não tínhamos energia elétrica, obviamente, né? Então alguns escravos iam fazer serviços nas cidades também, tá? Mas a maioria dos escravos iam para as fazendas de engenho, certo? Para trabalhar na lida com o açúcar. Alguns, principalmente as mulheres, viravam escravas domésticas, certo? Elas que faziam o trabalho na casa grande, de limpeza, de cozinha, enfim, né? Esses trabalhos mais pesados aí na casa grande, tá? Bom, falamos então um pouco sobre a sociedade açucareira. A gente vai continuar tratando nas próximas aulas sobre economia no sistema colonial e sobre como esse sistema colonial se insere aí na lógica da Idade Moderna Mundial, ok?
Muito obrigado pela atenção, espero que a aula tenha sido proveitosa, um bom estudo a todos.